aqui hoje, isso tudo tem a ver conosco, oração da família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os abrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do antigo hoje em função do depois. Que a família comece sabendo onde vai ligar. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brotam do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. E no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece saindo, sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brotam do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falo do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palhaço gostaria de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, eu a isso chamo paz. Oh, Deus nosso Pai que sois poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai-nos aquele que procura a verdade, onde o coração do homem compaixão e caridade. Deus dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança, o guia, ao órfão, Pai, ao Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste, Senhor. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, que a esperança para aquele que sofre, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramar por toda parte a paz e a esperança. Deus, um raio, atua uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda.
e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas vidas o espelho que se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja, assim seja. Primeiro eu vou dar um abraço no Joaquim, né? Porque assim é complicado, né? Obrigada. Gente, eu vou só acrescentar uma observação à fala da Claudete. A Claudete disse assim: parabéns por toda essa sensibilidade que nem todo mundo tem. Então eu vou contar um segredo para vocês. Todo mundo tem. Só que tem gente que por alguma razão tem dificuldade de expressar, não é? Tem gente que o que mais quer é poder dar um abraço, mas tem vergonha, não é? Posso te dar um abraço? Tem vergonha porque de repente não tomou banho, né? Vai saber, né? Ou então porque não aprendeu, não é? Vocês já foram cumprimentar alguém? Tem gente que pega na mão da gente, dá um assim, ó, não vai, né? Ou então a pessoa vem e fala, como vai? Aí quer levar você junto, né? Então, todos nós temos sim, mas por alguma razão, e essa razão normalmente tem a ver com a família. Sobre isso que nós vamos falar hoje. A nossa reflexão é um olhar para a família. E a nossa palestra vai até mais ou menos 00:15. Não vai, tá? Eu vou contar por quê. Porque meu amor vai me levar no teatro hoje. Gente, deixa eu aproveitar e já fazer o plim-plim. Olha só, ontem estreou nos cinemas o filme Nos Passos do Mestre, tá bom? A história de Jesus sob a ótica espírita. E precisa que nós espíritas, pelo amor de Deus, vá ver, tá bom? Não tô brincando, tá bom? Precisa ir, sabe por quê? Porque para eles terem espaço na sala, vocês já viram, toda vez que entra um filme espírita, fica 3, 4 dias e depois some? Por que some? Porque todo mundo vai ver o Batman, não é? Então, pelo amor de Deus, convida, chama o povo, freta um ônibus, tá? Olha só, nos tempos atuais não tem gente dando mortadela, dando uns dinheiro, não é? Então vamos combinar aí, gente. Enche um ônibus e lota o cinema, que é pra esse filme ter história, tá bom? Não tô brincando, tá? Tô falando sério. A gente não tem dinheiro pra pagar aí, né? R$10 por cabeça pra pessoa ir. Mas tenta convencer. Tem? Alguém falou tem? Foi isso que eu ouvi? Ok, gente, um olhar para a família. Eu queria só perguntar, a Claudete perguntou se tinha alguém novo, né? Pela primeira vez. Alguém levantou a mão? Que eu não vi porque eu estava de costas. Vocês são novos pela primeira vez? Você é nova? É? Ah, tá. Brincadeiras à parte. Quem está vindo pela primeira vez que levantou a mão, é a primeira vez aqui ou é a primeira vez numa casa espírita?
Então a primeira vez aqui, ou numa casa espírita? Aqui. Você já andou pelas macumbinhas aí, né? E quem que falou aí atrás pela primeira vez? Numa casa espírita. Bem-vinda. Bem-vindo você lá. E qual foi? Bem-vinda. Tá bom? Bem-vindo. Então vamos lá. Um olhar para a família. No livro O Consolador, a maioria de vocês conhecem. Para quem não sabe, o livro Consolador é psicografia de Emmanuel através de Chico Xavier. O espírito Emmanuel, no grupo espírita da prece em Uberaba, foi inquirido. Fizeram algumas perguntas para ele. Então esse livro, O Consolador, é um livro de perguntas e respostas feitas ao espírito Emmanuel. Na pergunta 110, perguntaram para Emmanuel: onde está a melhor escola para o espírito encarnado no planeta Terra? E Emmanuel responde: na família. É lá que nós encontraremos os principais norteadores. Alô, alô, Diadema. Vocês sabem o que são norteadores? Nortear é mostrar a direção, é ser a placa, é ser tipo assim, GPS, tá ligado? Então vamos voltar à resposta de Emmanuel. É lá na família que nós receberemos os principais norteadores, que nos ajudarão a desenvolver a personalidade e fazer a diferença positiva no mundo. Ok? É lá que nós aprenderemos a consolidar a personalidade e arrasar lá fora. Tá? E aí eu diria para vocês assim, terminou a fala de Emmanuel, mas eu, com alguns anos de experiência, atendendo irmãos nossos em sofrimento, eu diria para vocês assim: bom, então eu vou ousar acrescentar umas 2 palavrinhas à fala de Emmanuel. Olha só, quando ele diz assim: é lá que nós receberemos os principais norteadores que nos ajudarão a consolidar a personalidade e fazer a diferença positiva no mundo. Eu acrescentaria, ou não, a diferença positiva ou não. Ok? Muito bom. André Luiz, todo mundo sabe quem é André Luiz? É um outro mentor de Chico Xavier, tá? André Luiz, no livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier, na lição de número 14, a lição é intitulada Ante os Pequeninos. E André Luiz diz assim: os pequeninos de hoje, no futuro, nos devolverão aquilo que estivermos lhes oferecendo hoje. Os pequeninos de hoje, no futuro. Sabe aquele ditado, tipo assim, filho de gato, gatinho? E aí vocês dirão: ah, nem sempre, Deus. Nem sempre. O filho do Fernandinho Beiramar é tudo de bom. Pois é, nem sempre, porque a doutrina dos espíritos nos explica que ali tem um espírito imortal, que apesar do pai e da mãe, pode fazer a diferença. Ok? Mas isso não invalida a tarefa do papai e da mãe. E dos vovôs e das vovós. Vamos lembrar disso, tá? Porque a maioria dos avós fala assim: eu já criei os meus tudo, agora eu vou mais estragar. Será que alguém nasce vô e vó de alguém para estragar? Há mais ou menos 2 meses atrás, eu atendi um casal, a filha, 15 anos, grávida. Nasceu o bebê.
Com 30 dias, o pai da bebê, um adolescente de 16 anos, drogadicto, foi lá e matou a moça. O adolescente foi para a Fundação Casa. A moça foi para o plano espiritual. E o bebê, que não é um bebê, é um espírito imortal que está num corpinho de bebê e que veio para este planeta para viver muitas emoções, como diria Roberto Carlos, né? Ele está sob a égide do vô e da avó. E aí eu pergunto para vocês, é para estragar? Acho que não, não é? Então vamos pensar sobre isso. Um olhar para a família. Então quando a gente fala de família, a gente está sem dúvidas nenhuma incluindo vovô e vovó, sim. Porque foi com aqueles dois lá que o nosso papai e a nossa mamãe, grosseiramente falando, aprenderam o que é ser homem, o que é ser mulher, para que serve um homem no mundo, como a mulher deve se portar no mundo e por aí afora. Bom, para a psicologia, aos 6 anos de idade, está começando a consolidação da personalidade. André Luiz, o mentor de Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, nos ensina que o espírito reencarna e que até os 7 anos ele está totalmente embotado do ponto de vista espiritual para os papais e as mamães colocarem os valores desta vida. Tipo assim, seu filho foi ladrão na outra vida. E aí ele nasce e ele vai apresentar tendências e pendores. E aí ele vai no supermercado com você e fala para você, eu vou pegar aqui umas balas, que tá cheio de bala aqui. E aí você vira e fala assim, pega mesmo, que o dono do supermercado é rico. Este espírito que está criança e que veio com tendências para pegar o alheio, você está reforçando nele a tendência. Ele não vai ficar criança para sempre. E ele pode vir a ser um deputado, presidente do Brasil, advogado, médico, professor, motorista de ônibus, tá bom? E fazer maravilhas com leite moça. Não é? Então vamos pensar sobre isso. Bom, um olhar para a família. Tá ruim? Tá vendo? Ele é meu mentor, meu amor, meu obsessor. E ele está dizendo que esse microfone não tá bom. Para eu manter 8 centímetros, gente. 1, 2, 3, 4. Mas eu não vou conseguir manter o tempo todo 8 centímetros. Mas aí fica muito longe, aí não dá. Tá dando eco aí atrás. Tá bom? Agora não, então tava. Gente, vocês têm que falar, né? Se eu falar sem o microfone, prejudica aí a gravação? Não? Amanhã não tem. Hoje o microfone com mais ou menos 10 centímetros está bom. Eu treino, não tem barulho. Instrumento da minha evolução. Eu amo você, tá? Eu vou me comportar, senão você muda de ideia de me levar no teatro e também de levar naquele restaurante caríssimo. Essa parte é boa, né? Bom, olha só. Eu trabalho na Seara Bendita há 31 anos, apesar de eu só ter 20. Vocês já perceberam, mas eu gosto de explicar, né? Trabalho lá todas as quartas-feiras à noite, dando palestras, preparando as pessoas para tomar o passe. E aí, há mais ou menos um mês atrás, a nossa reflexão é um olhar para a família, tá? Lembra disso? Porque eu começo a falar as coisas, vocês devem ficar pensando, nossa, mas o que isso tem a ver com a palestra? Já já vocês vão entender, fica atento. Aí, eu estava lá, terminou os trabalhos, aí eu virei e falei assim, gente, alguém pode me dar carona? Um olhar para a
família, hein? Alguém pode me dar carona? Aí uma moça, que é mais ou menos nova no grupo, falou assim, pra onde você vai? Aí eu falei assim, pra lá. E aí apontei a direção, para aqueles lados. Aí ela falou assim, pode deixar, eu te dou carona. Aí eu falei, ótimo, fiquei toda alegrinha, né? E aí quando eu entrei no carro dela, eu virei para ela e falei assim, que delícia, que bom que você mora pros meus lados, porque aí toda vez que eu precisar de carona, você vai me dar. Aí ela falou, não, eu não moro pros seus lados, não. Aí eu falei, não. Eu falei assim, mas você disse que morava. Aí ela disse, não. Eu não disse que morava. Eu disse pra você que eu lhe dava carona, é diferente. Nossa, gente, eu só lido com gente problemática, né? Aí eu falei assim, tá, mas agora eu quero entender. Por que você me deu carona? Aí ela falou assim, menina, é uma longa história. Eu falei assim, mas eu vou querer entender. Aí ela falou assim, olha só, eu tenho 53 anos. Aí a minha mãe morreu, eu tinha mais ou menos 6 anos. Aí eu fui criada pelo meu pai, sozinho. Eu e mais 2 irmãs. 3 meninas, né? Aí ela virou e disse assim, então, começou a contar e eu pensando assim, mas o que isso tem a ver com a carona, né? Eu tava aflita, né? Mas tudo bem. Aí ela virou e falou assim, então, aí meu pai, ele teve que ser pai e mãe da gente. E aí meu pai, ele era assim meio neurótico, sabia? Ele ficava, ela não sabe que eu sou psicóloga, não sabia, agora já sabe. Aí ela falou assim, ele era assim meio neurótico, entendeu? Ele metia um monte de medo na gente, olha, não faz isso, não faz aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não sei o quê. Ai, coitado, Deus, eu até entendo, né? Porque um homem sozinho, criando 3 meninas, né? Judiação. E eu pensando, tá, mas o que tem a ver com a carona, né? E aí ela virou e disse assim, aí menina, um belo dia, eu fiz 18 anos, e aí meu pai me deu um carro. E aí eu que ficava responsável de levar as meninas para cima, para baixo, resolver as coisas. Eu era meio que a mãe da casa, né? Porque eu era mais velha. E aí meu pai, todo dia, alô, Diadema. Todo dia. Fiquem atentos para esse todo dia. Entendeu? Todo dia meu pai ficava repetindo na minha cabeça. Olha aqui, minha filha. Você nunca faça o mesmo caminho. Mas por que, pai? Nossa, como assim? Olha, minha filha, vai que tem alguém que está pensando em perseguir você, que está pensando em roubar umas coisinhas suas, então ele vai ficar observando você, aí todo dia você faz aquele caminho, entendeu? Aí ele vai descobrir a sua rotina e vai pegar você. Então você nunca faça o mesmo caminho. Ai, que medo, né? Aí eu virei para ela e falei assim, escuta, o seu pai, ele não era só neurótico, tá? Ele era assim, tipo, paranoico também, né? Aí ela falou, o que é paranoico, hein? Aí eu falei assim, vai na palestra de Diadema que eu vou contar. Gente, paranoico é uma pessoa que tem ideia de perseguição, tá? Tá todo mundo me olhando, tá todo mundo falando de mim, sabe aquela pessoa? Aí eu entrei no supermercado, tá todo mundo me olhando. Aquelas pessoas estão cochichando, é de mim que estão falando. Isso é ideia de perseguição. Então eu falei pra ela, escuta, mas seu pai, ele não era só neurótico, ele era paranoico também, mas tudo bem, né? Aí ela virou e falou assim, pois é. Aí eu falei assim, escuta, entendi. Quer dizer então que você não mora para as bandas de cá, e aí de repente eu vou encontrar você lá em Diadema, dando umas voltas, é porque você está fazendo um caminho diferente. Ela falou, isso mesmo. Tá bom. Aí eu virei para ela e falei assim, escuta, mas você já está com 53 anos. Até hoje. Ela falou, ai mulher, pois é, eu não consigo. Acredita? Ai Deus, você acredita que eu já tentei? Mas
Mas aí sabe o que acontece? Eu penso assim, hoje eu não vou fazer isso. Eu vou fazer meu caminho mesmo. Aí na hora que eu tô indo, eu fico pensando assim, mas vai que justo hoje acontece alguma coisa. Aí eu já vou dar uns rolês diferentes. Olha só, a gente dá risada, né? Mas tem uma musiquinha da Elis Regina que não é do meu tempo, é do tempo de algumas pessoas nessa plateia, que diz mais ou menos assim: apesar de termos feito tudo que podíamos, que fizemos, tá vendo? Estão se denunciando. Ainda somos os mesmos e vivemos. Não é assim? É. E olha só, aí vocês devem estar pensando assim, eu não, tá louca. Você também. E eu também, tá? Todos nós, em algum grau, mesmo reprovando algumas coisinhas do nosso papai, acho que vou ficar só aqui por causa do ventilador. Tô na menopausa. Meu Deus, é terrível. Terrível. Eu vi as mulherzinhas reclamando, aí eu pensava, gente, será que é tudo isso? É. Bom, a maioria de nós, todos nós, temos de alguma maneira o nosso papai e a nossa mamãe dentro de nós. A parte boa, tudo bem, mas e a parte ruim? Por isso que a psicoterapia é tudo de bom, entendeu? Para você separar o que você quer repetir, o que você vai adotar para você e aquilo que você não vai adotar. E aí vocês devem estar pensando assim, tá bom, mas a deusa, né, com esse nome deusa, e o sobrenome SAMU, igual a ambulância, ela não deve ter esse problema. Tem. Vou contar para vocês, tá? Só para vocês ficarem assim mais tranquilos. A minha mãe mora no Piauí. Vocês sabem onde fica? Piauí? Na França. Tem que fazer biquinho para falar. Piauí, tá ligado? Então minha mãe mora lá. De vez em quando eu vou visitá-la. E ela tem 86 anos e é uma bichinha teimosa. Uma francesinha arretada. Só ela que sabe das coisas. Só ela que sabe resolver tudo. Só ela que é forte. Entende? Pode deixar. Eu que resolvo. Aí eu fui, penúltima vez que eu fui visitá-la, levei meu filho junto, o mais novo. Eu tenho 3, lindíssimos, inteligentíssimos. Diadema não tem nada igual. Aí levei o meu mais novo. Aí a gente estava lá dormindo um dia, tipo 7 horas da manhã, acordamos com uns barulhos. Uns barulhos de alguém arrastando alguma coisa. E aí a gente chegou lá fora, a menininha de 85 anos, arrastando um bujão de gás. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, por que você não deixou esse bujão aí? Esperou a gente acordar e a gente ia ajudar você? Aí ela virou e falou assim, sai daqui, menina. Menina é ótimo, né? Sai daqui, menina. Eu que sei das coisas, eu consigo, pode deixar. Falei, então tá. Daí ela virou e falou assim, escuta aqui, Deusa Maria. Deusa Maria é meu nome, tá? Mãe chama a gente assim, né? Pelo nome duplo. Quando tá falando sério, né? Deusa Maria, você vai querer que eu coloque rede pra você? Rede, gente, na França é tudo de bom. Com água de coco geladinha, nossa. Ô Deus Maria, você vai querer que ponha a rede? Eu falei, ai mãe, eu quero. Você quer que eu ajude você a pôr a rede? Ela falou, que ajude nada, menina. Eu ponho a rede sozinha. Você nem sabe como que põe a rede. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Claro que eu sei.
É só amarrar o negócio, né? Ela falou, sai daqui, menina. Eu que sei das coisas. E aí o meu filho estava junto. Um olhar para a família, tá bom? Tudo problemático. Aí o meu filho virou e disse assim, mãe, entendi tudo. Aí eu falei assim, entendeu o quê? Ele falou assim, mãe, você é igual. Gente, eu fiquei chocada. Porque minha mãe é muito chata. A gente se acha tão legal, não é? Aí eu falei assim, filho, tudo bem, eu sou um pouco teimosa e tal, mas eu sou desse jeito. Ele falou, vai pensar aí, mãe, mas é. Aí eu tô até hoje no psicólogo, pensando, entendeu? Muito bem, olha só, o Dr. Bruce Lipton, para quem não sabe, é o pai da epigenética. Epigenética, para quem não sabe, é a nova biologia. A biologia antiga, que nós estudamos na nossa época, nós que temos 20 e poucos anos, né? Era a biologia que defendia o determinismo genético. A nova biologia, a epigenética, postula que não há determinismo genético. Ou seja, você pode nascer com os genes de todas as doenças e você só vai desenvolvê-las se você quiser. Isso é assunto para outra palestra, mas só para a gente saber de quem que eu estou falando, tá bom? Dr. Bruce Lipton, no seu último livro, um compêndio de 500 páginas. O compêndio se chama Evolução Espontânea. Na página 224, Dr. Bruce Lipton afirma o seguinte, 2 pontos. A partir das pesquisas da epigenética, já é possível afirmar 95%, alô, Diadema, 95% dos nossos comportamentos, atitudes e posturas foram moldados pelo nosso pai e pela nossa mãe nos 10 primeiros anos de vida. A ciência caminhando para e passo com a nossa doutrina. Então a gente precisa pensar na nossa responsabilidade enquanto pais e mães, avós e avós desses espíritos que estão nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos. Olha só, às vezes a pessoa pergunta assim, escuta, qual vai ser o tema da sua palestra? Aí eu falo, pai, mãe, família, essas coisas, né? E aí a pessoa fala, então é pra mim, porque eu não pari, não vou casar, não gosto de criança. Alô, Diadema. A palestra é para você, sim. E eu vou contar para vocês uma história verídica, para a gente entender de uma vez por todas que seja qual for o tema, é para você, sim, e para mim também, tá bom? A minha paciente virou para mim e disse assim, ai, Deusa, queria tanto que você atendesse minha secretária. Ai, mulher, o problema dela é tão grave. Ai, você não pode acreditar. Ai, olha só, ela, jovenzinha, detestava criança. E aí vivia falando assim, eu não vou casar, não vou ter filho, não gosto de criança, não tenho paciência, quero criança longe. Aí a família dela, ela, a mãe dela, a irmã, porque o pai já faleceu, o cunhado, alô, Diadema, cunhado é família, tá?
Ele não está na sua família por acaso. Tá bom? Tudo a ver com você. Às vezes a gente olha para a família da gente e pensa, gente, o que eu estou fazendo no meio dessas pessoas? Não é? A gente pensa isso. Então eu queria avisar para vocês que pode ser que a família inteira sua esteja pensando a mesma coisa. Gente, como é que aquela pessoa nasceu no nosso meio? Entendeu? E olha só, vou te avisar. Você está aqui agora, pode ser que alguém chegou lá na sua casa e perguntou para sua mãe, cadê ela? Aí sua mãe falou assim, graças a Deus, ela foi pro centro, vive lá. Tomara que volte melhorzinha hoje, né? Bom, vamos pensar. E aí ela me contou a seguinte história. Eu estou falando para vocês da palestra, que a palestra, independente do tema, sempre é para nós. Tudo a ver, tá bom? Aí ela disse assim, aí a irmã dela teve um filho. Um menininho, sobrinho. Ela já não gostou, né? Muito bem. Um belo dia foram viajar. O cunhado dela na direção, a irmã dela no banco da frente, no banco de trás, ela, a criança, e a mãe dela sofreram um acidente. Desencarnaram todos. E restou quem? Ela e a criança. Sabe quem é a criança? É o filho que ela ainda não estava preparada para receber. E a misericórdia divina deu só uma curvinha para a criança chegar nela. Entendeu? Então, seu sobrinho é tarefa sua. E aí, se você estiver pensando, mas eu não tenho sobrinho, graças a Deus. Aquele filho da sua vizinha, que você sai na calçada e vê e fala, meu Deus, lá vem a criatura. Diz, ele é tarefa sua. Tá bom? A palestra é para você. O filho da sua vizinha que você não aguenta, de repente é seu filho, que você ainda não está pronto. E aí Deus está usando um método chamado na psicologia de aproximação sucessiva. Dessa vez ele vem só seu vizinho, morando a 2 quadras. Na próxima ele vem seu sobrinho. Na outra, seu filho. E gêmeos. Então vamos pensar sobre essa nossa responsabilidade. Um olhar para a família implica que nós entendamos o papel do pai e da mãe, que é decisivo na vida desse espírito. E olha só, se você separou por alguma razão, não deu mais para continuar a relação, você jamais vai deixar de ser pai e mãe. Tá bom? Então você separou da sua companheira, você está com outra pessoa, mas o seu papel com aquele espírito continua. Não existe divórcio de filho, ok? Então vamos lembrar disso. Olha só para a gente entender até onde vai a nossa responsabilidade. A criança, o espírito, ele reencarna num corpo masculino ou num corpo feminino, de acordo com as tarefas que ele vai desenvolver, de acordo com aquilo que ele terá que aprender na vida. Por volta de 3, 4 anos, é quando está acontecendo a identificação. Então, eu reencarnei num corpo feminino, quando eu tenho aí por volta de 3, 4 anos, eu olho para minha mãe e me identifico com ela. Eu penso mais ou menos assim, nossa, eu não tenho aquele negocinho pendurado,
Então eu sou menina. E o que mulher faz? Aí eu vou fazer, eu estou só me identificando, eu estou só me achando parecida com aquela pessoa. E aí eu vou fazer coisas que eu vejo minha mãe fazer. Por exemplo, embalar as bonecas, por exemplo, fazer umas comidinhas, né? No meu tempo era assim, hoje em dia é outras coisas que as mães fazem, né? E o menino, a mesma coisa. As meninas, na minha época, a gente ia ser professora, não é? Ia brincar de dar aula. Por quê? Porque todas as nossas professoras eram meninas, a maioria. Muito bem. O menino, a mesma coisa. Ele vê o papai, ele observa. Eu tenho um negócio pendurado, igual ele. Então eu sou homem. O que o homem faz? E aí eu vou imitar algumas coisas. Por hora, eu só estou me identificando, tá bom? Aos 15 anos, é a hora que eu vou assumir a minha identidade perante o mundo. E aí, é como se eu chegasse, do ponto de vista psíquico, e dissesse assim, bom, eu sou menina, sou mulher, vou para o mundo como mulher. Quem é a minha referência? Minha mãe. Não tem pra onde correr, tá? Quem é a minha referência masculina? Meu pai. Na adolescência, quais são as questões que pululam a nossa mente? De todos nós, quando adolescentes. Tô ficando adulto. Ser adulto é igual ser meu pai? Ficar igual meu pai? Ai, que medo. É ficar igual minha mãe? Ai, preciso pensar. É ficar igual meu tio? Ixi, meu pai falou que meu tio faz uns rolinhos. Ai, não quero ser igual meu tio. É ser igual minha tia? Ai, minha mãe falou que minha tia está com doença grave. Ai, não quero ser igual minha tia. É uma confusão, tá? E a gente está nesse conflito de identidade. Se meu pai for tudo de bom, que bom. Se minha mãe for tudo de bom, que bom. Não é? E a gente vai caminhando. Mas a gente sabe que num planeta de provas e expiações, as coisas não são bem assim. E aí está toda essa parafernália que a gente vê de sofrimento todo dia, o tempo todo, por aí. Então a gente precisa pensar em como são decisivos os papéis do papai, da mamãe, dos vovôs e das vovós. E, portanto, da família na nossa vida. Emmanuel, naquele livro que eu citei para vocês, O Consolador, na pergunta 121, pergunta para Emmanuel: o ambiente influencia o espírito encarnado no planeta Terra? Sabe aquela sua amiga que você encontra no supermercado e você fala assim: oi, tá boa, tudo bem? Aí ela fala: oi, tudo. Ai, menina, o que você está fazendo da vida? Aí ela fala: ai, nada, só sou mãe. Só isso. Não é? E aí depois você fala assim: escuta, e aquele seu sobrinho? Cresceu, tá grande, tá fazendo o que da vida? Aí você fala: ai, menina, você não sabe. Menino tão bom, cabeça tão boa. De repente, o menino virou a cabeça. Tá fazendo umas coisas aí bem erradas. Do nada. Alô, alô, Diadema. Não existe nada do nada. Um olhar para a família. E aí, vamos voltar para Emmanuel. O ambiente influencia o espírito encarnado no planeta Terra, porque a sua amiga vai virar para você e vai falar assim: tem que ver as companhias. Não é assim? A gente já falou isso para alguém, não é? Veja com quem anda, o prédio novo que mudou, a escola nova que ele tá, veja lá, não é? Então vamos perguntar para Emmanuel: o ambiente influencia o espírito encarnado no planeta Terra? E Emmanuel responde: sim, a ponto de alterar alguma característica da personalidade, vírgula. Porém, alô,
Alô, alô, Diadema. É depois do porém que vem a resposta. Tá bom? Você já foi pedir aumento pro seu chefe? Aí você fala assim, e aí? Vai sair aquele aumento que a gente combinou e tal? Aí seu chefe vira e fala assim, claro que vai. Porém, é depois do porém, tá? Então vamos voltar, Emmanuel. O ambiente influencia? Sim. A ponto de alterar alguma característica da personalidade. Porém, os corações esclarecidos estarão mais aptos para fazer a diferença no mundo. E aí, como é que nós esclarecemos um coração? Como que nós esclarecemos um coração? Orientando no caminho mais adequado. A gente faz isso, a gente só consegue fazer pelo exemplo. Não adianta você falar para mim assim, olha, vai para Sorocaba que é tudo de bom. E aí você vai para Diadema. Não é? Não minta para a mamãe. Só que você conta umas mentirinhas. E essas coisinhas a mais que todos nós sabemos. E aí tem vovôs e vovós que falam, eu só sou vô, não posso me meter. Não é bem assim, tá bom? E aí eu vou contar para vocês o exemplo de uma menininha que eu estou supervisionando lá na clínica. Ela tem 7 anos. Um espírito num corpo de 7 anos. André Luiz, mentor de Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, nos ensina que o espírito até 7 anos está totalmente permeável para os papais colocarem os valores desta vida. E aí, essa menininha, 7 anos, virou para mim. Nós estamos atendendo ela em ludoterapia. Ludoterapia, para quem não sabe, é uma técnica com jogos. Porque o adulto, quando a gente pergunta para o adulto, por que você está assim? Aí o adulto fala, eu estou assim porque aconteceu isso, porque meus pais se separaram, porque eu estou triste, porque meu pai está desempregado, sei lá. Ele conta, ele verbaliza. A criança não. Então a criança a gente vai brincar com ela, propor algum jogo para tentar acessar, como diriam os adolescentes, o que está pegando. E aí ela virou para mim, tinha lá um monte de peças de Lego em cima da mesa, e ela virou para mim e disse assim, falando bem baixinho, porque quando a gente está falando baixinho com alguém, é porque a gente ainda não está seguro, tranquilo, do tipo de reação que o outro vai ter. Se ele vai aprovar, se ele vai desaprovar, se ele vai julgar, se ele vai me punir. Então eu falo com reticência para ver o que acontece, não é assim? Aí ela virou para mim e disse assim, eu vou tentar imitar ela, para vocês entenderem. E a nossa reflexão é um olhar para a família. Ela virou para mim e disse assim, se eu pegar essas pecinhas e esconder, eu sou ladrona, né? Aí eu falei, por quê que você está perguntando isso? Alô, alô, Diadema. Toda vez que uma criança ou um adolescente lhe perguntar qualquer coisa, nunca responda de imediato. Sempre pergunte, por que você quer saber isso? Porque às vezes você vai responder coisa que não está na hora de responder.
E não é isso que ele está querendo saber. Ok? E aí, eu disse para ela, por que você quer saber isso? Aí ela virou e falou assim, não, mas primeiro me fala. E olha só. Se eu pegar, aí eu escondo aqui, aí eu sou lada, aí eu vou presa, né? Às vezes vai, né? Às vezes. Aí eu falei assim, mas por que você quer saber? Aí ela virou e disse assim, é porque eu tô achando que a minha avó vai ser presa. Presta atenção, hein? Um olhar para a família. Sabe por que a gente está atendendo ela? Sabe qual é a queixa? Que ela é uma menina revoltada, malcriada e agressiva. Não respeita a avó. Presta atenção, hein? Presta atenção. Se você é adulto, é mais tranquilo, tá? Você chegar pro seu pai e falar assim, pai, ó, amo você, você é tudo de bom, você pagou minha escola, mas eu não acho legal que você tome aquele bichinho que desce redondo toda hora, o tempo todo, entendeu? Você é adulto, você vai falar. E uma criança? Ela tá só observando, tá? E aí ela sofre com aquilo. E aí depois ela agride você. E aí você acha que ela é revoltada, que ela é problemática. Deus abençoe os psicólogos. Amém? Amém. Amém. E aí a menininha disse assim, eu acho que minha avó vai ser presa. Aí eu falei assim, ah é? E por quê? Aí ela virou e falou assim, ó, sabe por quê? Porque, olha, é assim, a minha mãe trabalha o dia todo, você sabe, né? Aí eu fico com minha avó. Aí a minha avó é que me leva para a escola, depois me busca na escola, me leva para natação, me busca na natação, essas coisas. Tô imitando ela, tá? Aí ela virou assim e falou, aí, toda vez que a minha avó me leva para natação, tem o consultório da minha tia é dentista. Aí minha avó fala assim para mim, ó, vamos lá, minha filha, vamos lá, vamos ficar lá naquele café que tem do lado do consultório, porque aí a gente já fica ali esperando sua tia, aí depois quando sua tia sair, já vão todo mundo embora junto. E aí a gente vai toda vez, depois da natação. Mas o que isso tem a ver com ser presa, né? Vocês estão ansiosos para saber, né? R$10 por cabeça para eu contar. Aí ela virou e disse assim, aí toda vez a mesma coisa, a gente chega lá e minha avó fala assim pra mim, ó, vem cá, fica aqui para cobrir a câmera. Aí minha avó pega um monte de saquinho de adoçante, abre a bolsa e joga tudo dentro da bolsa, toda vez. É só uns adoçantinhos, tá? Aí eu perguntei pra minha avó assim, nossa avó, por que você faz isso? Olha só, ali não tem uma criança bobinha que não está entendendo nada. Tem um espírito imortal. Pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta, na consciência. Então aquela menininha de 7 anos não é uma menininha bobinha de 7 anos. É um espírito imortal, igual eu e você, e traz a lei na consciência. Então ela sabe que ali está acontecendo alguma coisa que não deveria. E aí a avó dela disse, minha filha, é para levar para o consultório da sua tia. E aí eu pergunto para vocês, essa menina, ela não vai ter 7 anos para sempre. No futuro, ela pode ser a presidente do Brasil.
Isso faz a gente pensar alguma coisa? Pois é. Então a vovó e o vovô são referências. Ela não tem pai. Ela tem duas mulheres como referência. A mãe que não tem tempo de cuidar e a avó que está dando esse exemplo maravilhoso. Como que ela não vai ser agressiva? Porque ela está vendo a incoerência. A avó, aquela mulher grande que sabe tudo, que resolve tudo e que não mente. É assim que as crianças nos veem. Não é bem assim, entendeu? Ela está percebendo, a minha avó quer que eu tome banho na hora certa, que eu como direito, que eu isso, que aquilo, mas ela faz coisa errada. E aí? E aí vocês vão falar assim, tá, Deus, então por que ela não chega lá e pede o impeachment da avó? Não é? Porque ela só tem 7 anos, gente. Ela está à mercê dos adultos. Como que ela vai chegar lá e vai falar impeachment para vocês todos e estou indo morar não sei aonde? Não dá, não dá. Entendeu? Então vamos lembrar disso. Eu tenho até que horas? Só falta 5 minutos. Gente, está acontecendo alguma coisa errada nesse lugar. Tem algum obsessor nesse relógio. Eu comecei 18h20. São 19h09. É? Tem que acabar? Então tá. Bom, então eu vou dar mais um exemplo e eu vou passar dos 5 minutos, tá bom? Vocês estão tudo de testemunha aqui, tá? Olha só, esse exemplo é interessante. A menina, ela tem 15 anos. Vocês já ouviram falar de TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. Então eu vou falar bem rapidinho para vocês entenderem sobre o TOC. E aí depois eu vou contar o caso bem rapidinho, porque o que importa para nós é o papel da família. É esse olhar para a responsabilidade decisiva desses referenciais na nossa vida. Quer queiramos, quer não. Porque se filho não precisasse de pai e mãe, nasceria em árvore. E já maduro. Então vamos lá. Olha só. O que é TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. O que é um transtorno? É algo que tira você da sua rotina, que bagunça o coreto. Entenderam? Transtorno. Tira você do seu prumo. É isso. Obsessivo é uma voz, é uma ordem que você precisa obedecer. É um comando que você recebe psiquicamente, que você precisa obedecer para gerar em você um alívio. Transtorno obsessivo compulsivo. Compulsivo vem de comportamento. Então, eu estou transtornada, eu recebo uma ordem e aí eu desenvolvo um comportamento, ok? Para me aliviar. Existem vários tipos de toque. Eu vou dar 3 exemplos para vocês lembrarem. Existe o toque de limpeza. Eu preciso limpar para me aliviar. E aí a pia não pode estar suja. Eu não consigo dormir com aqueles pratos na pia. E aí enquanto eu não lavo a pia e seco a pia, eu não me alivio. E aí eu vou lá e tomo banho porque eu estou suja. Aí eu acho que eu tomei banho, mas aí a toalha estava suja, aí me sujou toda, aí eu tenho que tomar de novo. Ok? E aí vocês vão dizer assim, ai Deus, eu conheço uma pessoa que mora lá perto de mim, que tem toque de limpeza. Porque ela gosta de tudo limpo. Gente, transtorno é diferente. Se você é uma pessoa bem limpa, higiênica, que gosta das coisas organizadas, tá bom. Transtorno é quando você só faz aquilo. Você não vai sair porque você precisa limpar. Você não vai, entende? Aí você tem toque. Toque de organização. Você precisa que tudo esteja organizado, bem retinho. Enquanto não tiver retinho,
E só eu que sei deixar retinho. Ninguém vai saber, entendeu? Eu preciso organizar. Eu preciso deixar essa bolsa. Só eu que sei pôr aqui. Não, tá virada. Não. Perceberam? Isso é toque. Toque de checagem. Toque de checagem é assim, gente, será que eu fechei o carro? Deixa eu ir lá. Fechei. Aí vou embora. Não, acho que eu não fechei. Fechei. Não, vou olhar mais uma vez. Tá? Aí vocês vão dizer assim, ai Deus, pelo amor de Deus, aconteceu isso comigo, então eu tenho toque? Não! Porque em algum momento da vida de todo mundo isso já aconteceu. Então não quer dizer que é transtorno, entendeu? Mas quando você tá atrapalhado e só faz aquilo o tempo todo, aí você tá doente, ok? Muito bem. Toda vez que uma pessoa procura um psicólogo com toque, qualquer tipo de toque, olha só, toque de limpeza, o que o psicólogo vai se perguntar? O que está sujo dentro dessa pessoa que ela precisa limpar fora dela para poder se aliviar? Com todo respeito a algumas religiões, todas as religiões levam a Deus, pregam o amor, tá tudo certo. Mas tem algumas que pregam o pecado. Pecado. E aí você precisa limpar essa sujeira que você tem dentro de você. É um exemplo. Muito bem. Quando a pessoa procura o psicólogo com toque de organização, tudo reto, o psicólogo vai se perguntar na hora que está atendendo você: o que está desorganizado dentro de você? E aí você precisa organizar fora para gerar um alívio momentâneo, porque o problema mesmo não resolve, ok? E se você tem toque de checagem, fechei ou não fechei, fechei ou não fechei, fechei ou não fechei, o psicólogo vai se perguntar: como é que foi o papel dessa família na sua vida? O seu papai, a sua mamãe? Por que você precisa o tempo todo checar? Do que você não está seguro? E aí você precisa checar para gerar em você uma segurança qualquer que não tem dentro de você. Ok? Muito bem. Então eu vou falar bem rapidinho, só para a gente lembrar. Essa minha paciente, vamos chamar ela de Carol. Carol, 15 anos. Toque de organização. A mãe dela falou que ela já não estava mais indo na escola, que o quarto dela tinha que estar tudo reto, que ela tinha 28 Barbies e que as Barbies tinham que ficar tudo enfileiradinha, aí o cabelinho da Barbie, aí o bracinho da Barbie, a perninha da Barbie, tudo viradinha, todas as 28. Aí no dia que a faxineira ia, disse que a menina ficava transtornada, porque a faxineira ia entrar no quarto, ia pôr a mão nas Barbies, ia bagunçar tudo. Então, um horror. Tá? O lençol da cama, só ela que sabia, não podia ficar nenhum vinco. Se ficasse um vinco, ela ficava tirando o vinco até ficar tudo retinho. Fui atender a Carol, 15 anos. O que está acontecendo na cabeça de quem adolesce? Lembra que eu falei? Será que eu vou casar? Será que alguém vai gostar de mim? Quando eu entro na padaria, está todo mundo olhando para mim. Quando eu entro no ônibus, tem alguém cochichando, é de mim que estão falando. As pessoas estão vendo aquela espinha que está aqui atrás na minha nuca, que só eu sei, mas está todo mundo vendo. Entende? É assim. Eu vou ficar adulto, será que eu vou ficar igual ao meu pai? Será que eu vou ficar igual a minha mãe? Eu gosto de meninos, mas aí eu vejo meu pai daquele jeito, aí, nossa, então meu namorado também vai ser daquele jeito, ai que medo. Entende? É tudo isso na cabeça. E aí, eu falei para a Carol que eu precisava conversar com o pai e a mãe dela, para eu entender algumas coisinhas. E aí o pai e a mãe chegaram. Olha só, normalmente, como é que é a mãe? A mãe é a menina, não é assim? A mãe
entre aspas, seria o sexo frágil, não é? Entre aspas, seria mais doce, mais terna, não é assim? E o homem seria a parte prática do talão de cheque, essa parte é boa, não é? Seria a lei, aquele que bota ordem, que dá as cartas. É mais ou menos isso que a gente aprende, tá bom? Por quê? Porque o homem é mais racional. É isso. E aí, chega lá a mãe e o pai, o casal. O casal, a mãe falando desse jeito, e não parava de falar, e ela que sabia tudo, e ela que resolvia tudo, e eu que já decidi, que vai ser assim, que vai ser assado. E o pai não abriu a boca. Sentou, falava baixinho. E aí, 3 vezes 3, que ele tentou falar, ela virava para ele. Ela não parou de falar, sabe? Sabe quando alguém apertou o 1 e não acha o off? Então eu vou dizer para a senhora, olha só, as coisas lá em casa são desse jeito, porque não sei o que, eu que resolvo, e eu já falei para ele que não sei o que, aí ele ia falar, ela falava, peraí, que eu tô falando. Quando chegar a sua vez, coitado, não chegou nunca, tá? Aí a segunda vez que ele tentou intervir, ela virou para ele, gente, que medo. Ela virou para ele e falou assim, eu já te falei. Depois você fala, não sei quando que é esse depois, tá? E aí eu comecei a entender a Carol. Toque de organização. O que está desorganizado dentro da Carol? Que a Carol precisa organizar fora para se aliviar. Olha só, psiquicamente. Eu sou mulher, só que eu olho para minha mãe e eu não quero ser daquele jeito. Eu gosto de meninos. Como que vai ser os meninos? Daquele jeito eu não quero. Perceberam? Tá tudo desorganizado. Aí a Carol pensou assim, ó. Gente, tudo isso é inconsciente, tá? Não é que ela acorda de manhã e fala assim, deixa eu ver. Não é assim, tá? As coisas estão acontecendo. E aí, a Carol, nossa, eu vou ser igual a minha tia. Eu tenho uma tia, tudo de bom, linda, inteligente, uma mulher equilibrada, competente, vou ser igual a ela. Só que a tia da Carol morreu de câncer. Então eu não quero ser igual a minha tia. Ah, eu tenho um tio, irmão do meu pai. Então, de repente, os homens lá fora não são todos como meu pai. Aí eu vou encontrar um igual ao meu tio. Só que tem um detalhe. O tio da Carol é esquizofrênico. Tá bom pra você? Alguém quer ficar no lugar da Carol? Perceberam a confusão que está do ponto de vista psíquico? E por isso o toque. E aí eu fui fazer um trabalho com a Carol para que ela introjetasse outros referenciais. Por exemplo, uma professora que ela admire. Por exemplo, ler uma biografia de algum mulherão e se identificar. Por exemplo, eu. E aí nós fomos fazer esse trabalho. Depois de um ano a Carol estava bem, estava ótima. Dei alta para a Carol e nunca mais a vi. Há mais ou menos um ano atrás, eu estava dando uma palestra na região da Moca. Quem que aparece lá? A Carol, na faculdade. E a mãe me descobriu através da internet e levou a Carol lá.
para me ver, me agradecer, etc, etc. E aí o tempo passou, isso foi ano passado. Quando foi agora, a Carol me liga. Posso ir aí? Que eu queria conversar? Só uma sessão eu queria. Carol já está adulta, quase terminando a faculdade. Já está até fazendo estágio. Abri a porta do consultório, Carol entrou, a mãe dela entrou, ficou esperando ela lá embaixo. Quando eu entrei na minha sala, que eu fechei a porta, Carol se jogou nos meus braços, chorando, porque está com medo. Com medo porque começou a fazer estágio. Quem aqui já foi para o primeiro emprego? A Carol está descobrindo o mundo. Está descobrindo que vai ter problemas, que na empresa vai ter problemas, e está com medo. Quem que ela procurou? A mamãe. Perceberam? Será que se a mãe tivesse sido um referencial melhor, ela não teria um apoio com quem conversar e nem precisaria ir me procurar? Então, é importante que nós lembremos da nossa responsabilidade diante desses espíritos. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos tentar ser melhores a cada dia, nos comprometer mais com aquilo que nós acreditamos, sermos mais coerentes com aquilo que nós sentimos, pensamos, falamos e fazemos. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos sair daqui mais reflexivos sobre esses nossos papéis. E para terminar, de verdade, eu quero deixar a frase de André Luiz. André Luiz, no nosso lar, ele nos ensina: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Busqueis a verdade antes que ela vos surpreenda. Muito obrigada.